Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos encerrar o nosso estudo sobre anjos. E eu trouxe algumas coisas para a gente terminar essa aula hoje. E eu fiquei pensando, como é que eu vou dar um fim nessa aula, né? Principalmente porque o Pinho falou para eu colocar o microfone mais aqui, tá bom? Sim, Pinho? Aqui, ó. Colocar ele no queixo. Devia colocar um igual do Silvio Santos, né? E eu vou terminar então com uma coisa que eu tinha colocado já na semana passada. Dei só alguma incrementada, tá bom? Ainda mais porque o pastor, ele permitiu que algumas pessoas contassem testemunho. Aquilo foi maravilhoso para a gente entender que acontece mesmo. Vocês viram que acontece. E o pastor, como ele é bom nisso, né? De ir lá e perguntar e aquilo fazer parte da aula. Eu falei, agora nós vamos usar isso para a aula. Porque agora nós ficamos com algumas perguntas na cabeça. Teve um irmão, eu acho que é Ademir, foi Ademir que veio me perguntar uns negócios já no início do culto. Eu falei, nós vamos responder hoje, tá bom? Então hoje nós vamos entrar nessa parte aqui ainda da pergunta do existe batalha espiritual? E eu fiquei de responder uma pergunta: cristão endemoniado, será que acontece esse trem do cristão que serve a Deus e tem a vida ali de fé dele, pautada na Bíblia, será que esse cristão pode ficar endemoniado? Tinha uma igreja que eu congregava, que o pessoal contava uma história para a gente ficar com medo. Eu acreditava, irmão, porque eu não participava muito da escola bíblica naquela época, eu acho, que aí falou assim, irmãos, tem que vigiar, porque um dia tinha um endemoniado lá na frente, aí o diácono lá na porta, não estava prestando atenção no culto, o demônio saiu da pessoa e pegou no diácono. Aí ficou um negócio, mas o diácono, será que o diácono então era crente? Aí teve um irmão, aí o irmão lá, que ele não sabia muito o nome, ele falou assim, é por isso que o nome é diábono, né? Ele não sabia que era diácono, ele pensou que era diabono. Eu falei, não, irmão, é diácono, não é diábono o nome do indivíduo. Tem uns que eu acho que devia colocar esse nome, mas esse não era diábono não, irmão, era diácono. Então fica essa pergunta, será que tem crente demoniado? Nós vamos ver na Bíblia já, tá bom? Ser tentado, influenciado, atormentado e etc. é sinal que a pessoa não está salva? Às vezes a pessoa está sendo atormentado, está colocando insegurança na cabeça, então não é salvo, porque a pessoa está sentindo tudo isso. E agora? É ou não é? Vamos ver o que a Bíblia fala. O que os anjos fazem enquanto estamos cultuando a Deus? Já parou para pensar nisso? Eu disse para vocês, acho que foi na primeira aula, eu fui numa igreja que tinha um camarada lá que falava que quando a gente está cultuando, um ficava sentado numa caixa acústica, o outro ficava esfregando espada na parede, saindo faísca, o outro ficava correndo de um lado para o outro. Eu falei, que bagunça é essa no céu? O mundo espiritual é tão bagunçado, e agora? O que eles estão fazendo enquanto a gente estava aqui cultuando? E por último, eu coloquei entre aspas que vocês vão entender, qual é o único anjo que aceita a adoração? Porque na Bíblia a gente vê que anjo não aceita a adoração. Ah, Júnior, mas no Antigo Testamento, quando aqueles anjos apareceram para Abraão, eles se prostraram. Se prostrar diante de uma autoridade é uma coisa. Receber a adoração, que era o que João quis fazer no Apocalipse, quando apareceu o anjo para trazer a mensagem para ele, que o anjo falou, opa, não faça isto, que nós vamos ver já, é outra coisa. Mas tem um anjo que ele adora receber adoração. Ah, como ele gosta. Ele gosta de estar no centro das atenções. E o pior, ele tenta influenciar-nos para querer adoração. Principalmente se você tem um dom, tem um talento, é usado por Deus em alguma área. Ele adora colocar na sua cabeça assim, ei, recebe para você. Esse Deus é ciumento, ele não gosta que você receba adoração. Aí ele tenta fazer com que você receba adoração, porque ele tentou uma vez, então teve que ser jogado longe. Mas ele adora receber adoração. Vamos ver isso na Bíblia? Aí a gente faz um fechamento hoje. Primeira pergunta que nós vamos responder é, cristão endemoniado? Não, um crente não pode ser possuído por um demônio, ou ser ninho de demônio, por isso que é endemoninhado, tá bom? Não pode, mas pode ser influenciado por um demônio. Exemplo, Saul era influenciado, ele não estava possesso, não estava endemoninhado,
Mas ele estava influenciado, o apóstolo Pedro, quando Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Ele deixou-se ouvir algumas coisas que Satanás estava falando. Ai, fala para o mestre não ir para a cruz. Ele é Jesus, ele vai para a cruz. Aí ele soltou a fala. E Jesus falou: para trás de mim, Satanás, você não entende nada das coisas de Deus. Então nós temos o apóstolo Pedro, Davi com Batseba, quando você lê a história, imagina, todo mundo na guerra. O Davizão levanta 10 horas da manhã, enquanto estava todo mundo na guerra, com pantufa nos pés, o roupão de dormir dele, a touca que ele usava para dormir. Não sei se ele era assim, tá? Estou imaginando. Chega lá na sacada do palácio e fala: ai, sem nada para fazer. Aí olha a Batseba tomando banho. Você acha que quem colocou lá no ouvidinho dele? Ele falou: é verdade. Quando ele falou assim: quem é aquela mulher? É melhor mandar perguntar quem é. Eu sou o rei, eu posso querer saber. Agora, significa que eles estavam possessos por demônio? Não, estavam influenciados. Agora eu vou dizer uma coisa para você, deixa seu coração pular nessa hora, tá? Muito cuidado, nem tudo que você pensa é de Deus. Ai, Júnior, eu estou com uma vontade de fazer uma fofoca daquele irmão, sair contando. Será que é Deus que está me revelando? Porque crente não fofoca, né? Ele só conta a notícia para o outro orar. Vamos, irmão, orar pelo irmão. Deixa eu te contar um segredo que só eu e você vai saber agora, igual o pastor falou, né, quando tentam fazer com ele. Então, às vezes é uma influência, que você fala: não, em nome de Jesus, para trás de mim, Satanás. Então, o crente, quando ele serve a Deus, ele pode ser influenciado, mas não endemoniado. Aí eu indico um filme que eu falei para vocês lá no início. Indicação de filme, é esse aqui, ó, eu estou falando desse aqui, ó, Oficina do Diabo, Brasil Paralelo. Você tem que pagar lá o streaming lá, eu não lembro se é R$ 9,90, R$ 10,90, você tem que pagar o streaming para você assistir. Não é esse aqui, ó, a irmã, que ela falou para mim: Júnior, eu procurei esse daqui, eu fiquei até com medo. Até eu fiquei. Eu fui dar uma olhada nesse aqui, eu fui olhar a sinopse dele um pouquinho, assim, eu falei: meu Deus do céu, arrepiei todinho vendo. Não é esse aqui, irmãos. Esse daqui está lá eu acho que é Netflix, algumas coisas assim. É desse aqui que eu estou falando, tá bom? Esse filme aqui é muito interessante, que apesar de ele mostrar um contexto católico romano, mas ele mostra a influência. Como é que o inimigo fica colocando na cabeça para a pessoa desistir da família, desistir da própria vida, a pessoa tomar algumas atitudes em torno de si mesmo, em si mesmar-se. Já nós vamos ver que o anjo que gosta de adoração, uma das coisas que ele tenta ensinar é o ensimesmar-nos. A gente colocar-nos como se fôssemos os principais, a última bolacha do pacote, a Coca-Cola do deserto, nós somos na igreja. E é isso que esse filme aqui mostra, tá bom? Então é um filme interessante, não tem efeitos especiais nem nada, mas é um filme que traz um ensinamento bem interessante para você vigiar, para você prestar atenção. Não é aquele, tá bom? Aquele lá é medonho, tem uns trem lá. Se você já assistiu Exorcista, é estilo Exorcista em diante, tá bom? A menina só não vira a cabeça. Cristão endemoniado, olha, muitas vezes ficar liberto de demônios faz parte do processo de santificação na vida do crente, tá bom? Ficar liberto de demônios, que eu falo, é deixar-se não ser mais influenciado. Aqui nós já vamos aprendendo uma coisa interessante, tá bom? Que já eu vou falar sobre isso também. O que é ser neófito, que a Bíblia fala? Por isso que a Bíblia fala para não colocar neófito na liderança. O neófito, ele não sabe ainda distinguir entre é Deus que está falando, sou eu que estou falando, ou não, é o inimigo que está falando. É o inimigo que está jogando casca de banana para eu escorregar. O neófitos, no grego, neos, ou nios, novo. Fitos, é planta, uma plantinha nova ainda, não tem muita sabedoria, é o novo convertido. Então, o que é que acontece na nossa vida? Nós vamos ganhando mais e mais maturidade quando a gente não vai deixando o inimigo ficar influenciando. Sabe quando é aquela raiva assim que você fala assim: ah, eu vou, que tem crente que fala assim: eu vou descer da cruz, hein? Eu vou descer da cruz. Não desce, irmão, não desce da cruz. Deixa seu velho homem, sua velha mulher crucificado. Se você anda descendo muito da cruz, é porque você ainda está deixando vozes do além falar com você, e precisa falar: para trás de mim, Satanás.
Ser tentado, influenciado, atormentado e etc., é sinal de que a pessoa não está salva? Não. Uma pessoa pode ser salva e sofrer um período com essas situações. Às vezes, a pessoa está passando um tormento no trabalho, ou uma certa situação na família, na vizinhança, e aquilo está deixando você com os nervos à flor da pele. Eu vou falar uma coisa agora, os irmãos, orem muito por isso. A internet, muito cuidado com a internet, a pornografia, por exemplo, a pornografia. Às vezes você está lá passando o dedo lá, e está passando o dedo lá, irmã, aí olha aquilo lá, aí você não deixa só o pássaro voar na cabeça, você deixa ele pousar e fazer ninho. Aí aquilo lá não... foi o diabo que colocou aquilo na internet. Ele usou pessoa para fazer um monte de coisa lá. Mas não foi ele que apertou o dedo ali. Foi você. Aí sabe o que você vai fazer? Olha o trabalho dele depois. É tentar, em cada momento, ficar... Lembra daquela imagem? Lembra daquilo lá? Não quero lembrar disso. Eu vou mudar o foco. Augusto Cury, ele chama isso de sair da órbita da situação. Eu estou numa órbita, eu não quero mais viver essa órbita. Sabe o que eu vou fazer? Vou cantar louvores, vou lembrar de uma palavra que eu ouvi na igreja, vou lembrar de alguma coisa maravilhosa, vou lembrar da minha família, vou lembrar dos meus filhos. Eu não posso fazer isso com eles, não posso fazer isso com a minha esposa, com o meu esposo. Lembrar de coisas que não são aquela. Aí você muda o foco, você muda a sua concentração. Então tem uma perguntinha que tem ali no desenho que eu coloquei, ó. Como o diabo tenta você? Cada um tem seu calcanhar de Aquiles. Às vezes não é a pornografia, às vezes é o dinheiro, é o muito trabalho, é a sua vontade de brigar toda hora, porque tem gente que tem, né? Parece que assim, desce o espírito de briga na pessoa. Ela briga até com o papagaio, tadinho. O papagaio, ele decora no máximo umas 20, 23 palavras, ele tem que apagar uma para decorar a outra, se você sabia. Aí ele não consegue brigar. É claro que você vai ganhar a briga com o papagaio. Tem gente que até o cachorro em casa tem medo, irmão. O cachorrinho vê o inimigo chegando, assim, ele fala, meu inimigo, ele já põe o rabinho entre as pernas, já vai buscando. Então, como o diabo tenta você? Pensa aí, cada um tem seu calcanhar de Aquiles, sua fraqueza, em nome de Jesus, que você trabalhe esta fraqueza, porque senão ele vai continuar se alimentando disso. Ele vai usar isso para vencer a batalha, para vencer a guerra. Você sabia que é mais vantagem ele ficar influenciando, tentando, atormentando do que possessar? Tem gente mesmo que fala assim, ai Júnior, mas tiver um possesso ali, é melhor não chegar perto, porque vai que toca, ai, pegou em mim. Pô, irmão, teve um irmão lá da igreja lá, que a gente congregava lá em São Paulo, lá, ele contou a história que estava num determinado local, e estavam fazendo uma visita na casa de um povo lá, e a pessoa caiu lá no chão, estribuchando, endemoniada lá e tal. E esse irmão falou, eu vou expulsar esse demônio. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Era uma casa bem simplória, uma casa bem simples. Era aquelas casas que não tem o bocal de luz lá em cima. O bocal tem aquele fio e o bocal é aqui embaixo. E tinha várias luzes e tinha um que estava sem luz. E o irmão, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai dessa pessoa. Aí ele foi levantar a mão, enfiou o dedo no bocal, deu um choque, ele foi, sai de mim também, em nome de Jesus. Ele achou que o demônio tinha pego nele também, porque ele levou um choque. Calma, irmão, não é assim o negócio não. Mais vantagem do que ele ficar possessando o corpo, é ficar influenciando para fazer cair e caindo a pessoa. Ele vai ocasionando implosões na pessoa. É isso que ele faz, tá bom? Mas, ao contrário da pessoa não salva, esse demônio não tem direito de ficar dentro dela, porque pertence a Deus. Então ele pode até influenciar de fora, mas ele não consegue, deixa eu ver, tá certo, mas ele não consegue entrar, morar, porque o próprio Jesus falou, quando um demônio sai de um corpo, até quando ele estava dentro de um corpo, ele sai pelos desertos, pelos valados, e ele não encontra lugar, ele quer voltar para o mesmo local, porque ele já está acostumado. Aí ele fala assim, se não encontrar ali os móveis dentro da vida da pessoa, ou seja, está vazia a casa, ele chama mais 7, porque quer habitar na pessoa. Então a grande questão aqui é,
Não é simplesmente, mas aí ele, o irmão, ou a irmã lá, ele pensou uma bobeira, ou fez uma bobeira, já vai ser possesso. Não é assim, irmão, porque nós temos os móveis. Você quer saber os móveis que nós temos dentro do nosso coração, da nossa vida? É só lembrar do tabernáculo. Nós temos lá o altar de sacrifício, nós cremos no sangue do Cordeiro, é Ele quem nos purifica de todo pecado. Nós temos a bacia, a pia de cobre, onde a gente lava, ou seja, a gente tem atitudes constantes, diárias, de pedido de perdão para nos lavar. Aí quando a gente entra no lugar santo, a gente tem do lado direito a mesa dos pães da propiciação, que ali significa a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. Por isso que eram 6 pães e 6 pães, 12, mostrando que era a comunhão entre as tribos e a comunhão entre Deus também. Nós temos comunhão uns com os outros, comunhão com Deus. Do lado esquerdo nós tínhamos lá no tabernáculo o candelabro, mostrando a iluminação. Nós queremos iluminar, no sentido, queremos ser luz para as pessoas. Aí nós temos ali, logo de cara, antes de entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo, nós temos ali a grande mesa, onde tem o lugar, onde é colocado os aromas, para que possa ser queimado ali, que representa a nossa adoração, nossa oração. E lá dentro, no Santo dos Santos, a arca da aliança, com o cajado de Arão lá dentro, e uma botija com o pão que foi dado lá no deserto, mostrando a gente se alimenta de Deus, e a gente tem autoridade em Deus. Nós temos que ter tudo isso no nosso coração, e nós temos. Então não tem como habitar demônio, aninhar-se dentro de nós, e ao mesmo tempo, aí um dia o cabo está endemoniado, outro dia está cheio de Espírito Santo. Não, o crente não pode, ele não tem isso. O mais importante não é acusar alguém de ser um cristão e estar sob ataque demoníaco, mas ajudar essa pessoa a ficar liberta, tá bom? Se você encontrar alguém que está passando por opressão, está falando, eu estou sentindo medo, angústia, meu coração não está legal, eu estou não conseguindo dormir à noite, aí você olhar e falar assim, será que foi isso que eu aprendi na escola bíblica? Será que essa pessoa está sendo oprimida por Satanás, está sentindo raiva, está sentindo desejos ruins? Ao invés de julgar essa pessoa e abandonar ela como se fosse um leproso, faça o contrário. Ore por essa pessoa, acolha essa pessoa. As mulheres acolhedoras, o grupo de mulheres acolhedoras, quando alguém procura elas não falam assim, vai para lá, você está influenciada. Não, eu vou te acolher, eu vou te ajudar, eu vou orar por você, vou levar mensagens de Deus para você. Então faça isso com essa pessoa. Ajude essa pessoa, ela precisa ser liberta dessa influência. Para isso, irmãos, é importante você fazer algumas coisas, tá? É importante você orar, pedir perdão por pecados e mandar o demônio embora, e ensinar isso para a pessoa. Ficar discutindo teologia não vai ajudar seu amigo, é preciso seguir a direção do Espírito Santo e agir. Porque tem gente que quer discutir teologia para tudo. Não, mas espera aí, deixa eu ver. Biblicamente falando, a palavra endemoniado no grego significa... Então, o demônio não quer saber. O demônio também entende de teologia, irmão. Então, não adianta ficar discutindo com aquela pessoa. Ela precisa de libertação. A batalha espiritual, o inimigo age aonde? É aqui, é na mente da pessoa. Então, nós vamos orar por essa pessoa. Nós vamos ajudar, nós vamos aconselhar esta pessoa, acompanhar essa pessoa, e principalmente acompanhá-la nos momentos em que ela mais precisa, tá bom? Muitas vezes o inimigo tenta jogar a culpa na vida dela, por uma coisa que ela pensou, por uma coisa que ela falou, ou por uma coisa que ela fez. Ela se sente até indigna de vir à igreja. Eu conheço pessoas que se sentem indignas. Não vou mais na igreja, olha o que eu pensei, olha o que eu fiz, eu não mereço mais. E aí é a hora de você falar assim, eu também não mereço um monte de coisa, mas é aí onde entra a graça, o favor imerecido. E você vai ajudar essa pessoa em nome de Jesus, porque o inimigo age na mente. Lá em Tiago 4,7 diz assim, portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tem gente ensinando ou vivendo esse versículo só a metade. Tem gente que fala assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí o crente vai lá e fala, sai capeta, bate o pé e faz umas caras feias, e o diabo continua lá, atuando.
Porque a primeira parte do versículo é muito importante. Você viu que a primeira parte fala? Submetam-se, pois, a Deus, obedeça. A pessoa não obedece. A pessoa segue o rumo que ela quer, segue um monte de ideologia, aí vai bater o pé para o diabo, é igual bater o pé para pitbull. É claro que ele não vai correr, ele vai correr atrás de você. Então eu quero me submeter a Deus, porque o poder não está em mim, o meu poder provém de Deus, porque eu obedeço a Deus, aí eu resisto ao diabo. Sabe o que o diabo faz? Foge. Aí eu falo, aqui não, Satanás, porque aqui tem Deus. Tinha uma menininha numa escola, que uma vez a professora dela disse, só você é crente aqui, só você não entendeu que esse negócio de cristianismo é coisa do passado, é coisa ultrapassada. Você vai falar que você acredita em Deus, anjos, demônios? Ela disse, sim, professora, sim, eu creio. E a professora disse, trabalho de hoje, todo mundo vai fazer o que eu estou pedindo aqui. Ela passou um trabalho científico para aquela criança, ela deu uma folha sulfite em branco, e falou para a criança, escreva aí um título desse lado, Satanás. Vire a folha, Deus. Escreva tudo que você sabe sobre Deus, e tudo que você sabe pode falar sobre o diabo, sobre Satanás. Prova para nós então que você tem coisas para falar sobre esses seres, se eles existem, você tem muita coisa para falar deles. Essa criancinha falou, e agora, eu começo por quem? Ah, eu vou falar sobre Deus, dá uma vontade de falar de Deus. Ela começou a escrever, Deus ajudou meu pai a ganhar um emprego novo, Deus salvou o meu vovô, e foi colocando, e Deus, aí quando ela, lotou esse lado da folha, eu acho que o diabo não vai ligar, eu vou usar o lado dele, porque ela encheu o lado de Deus. Aí ela virou a folha, ela falou, continuando, e Deus, eu falei, lotei esse lado também, e agora? Ela falou, já sei, sobrou um pedacinho aqui no canto da folha, e eu preciso falar do diabo. E ela colocou no cantinho da folha, não há lugar para o diabo. Então não é aprendendo um monte de coisa sobre Satanás, falando sobre ele. Ah, quantos metros de altura ele tem, Júnior? Quando ele acorda com o olho inchado ou não acorda? Ele põe chinelo quando levanta? Ele voa na vassoura ou voa aqui? Irmão, não é ficar ali falando e refalando sobre ele, é conhecer mais de Deus. Saber que existem as estratégias do inimigo, mas conhecer muito mais Deus. Não há lugar para o diabo na nossa vida, não vamos dar lugar para esse ser tinhoso. E sabe como é que se vence ele? Jesus ensinou lá na tentação do deserto, lembra como foi? Está escrito, mas não é só citando, porque não adianta. Eu conheço gente teóloga, que conhece grego, hebraico, aramaico, lê a Bíblia de pé, deitado, de ponta cabeça, de olho fechado, sabe como está, mas se deixa usar pelo inimigo. Não é estar escrito só decorando a Bíblia. Às vezes é melhor eu não ter tudo decorado, ter até um pouco, mas viver aquele pouco que eu conheço. Quão pouco você conhece a Bíblia? Eu conheço pouco. Mas desse pouco, quanto você consegue colocar em utilidade na sua vida? Esse é o segredo. É viver. Tem um livro muito legal do Kevin Van Hooser, é chamado O Drama da Doutrina. Ele mostra de forma muito espetacular que a Bíblia, ela é um livro para que nós possamos dramatizá-lo, vivê-lo. A doutrina bíblica existe para que eu possa viver, não é só para decorar. Ah, eu sei falar isso em todas as línguas, eu sei decoradamente toda a teologia, isso não adianta, eu preciso viver, está escrito. E pode ver que tudo que Jesus falou para Satanás está escrito, e já nós vamos aprender um pouco sobre as 3 tentações que Satanás colocou na vida de Jesus, que é o que ele tenta colocar na nossa. Na verdade Jesus está falando, está escrito, e eu vivo. Viva o que você conhece, conheça o que você vive. Mostre na Bíblia isso. Viva o que está lá na palavra de Deus que você conhece. Está escrito, é a forma de vencer Satanás. Atenção, irmãos, libertar pessoas de demônios não é brincadeira, tá bom? Procure sempre a ajuda e o aconselhamento de um pastor ou líder nessas situações.
Hoje eu tenho minha escola teológica, hoje ela funciona numa plataforma digital. Hoje, para você fazer teologia na nossa escola, chamada Hillel, Escola Hillel de Teologia, você tem que entrar na plataforma digital para fazer o curso por lá. Mas antes a gente tinha o funcionamento num prédio, numa igreja lá em São Paulo. A gente ficou por 15 anos nesse local. A escola vai fazer 30 anos agora em novembro. Só nesse local a gente ficou por 15 anos. E é interessante que uma vez eu estava na secretaria da escola conversando. Aí de repente a minha esposa, que sempre ajudou na parte de secretaria e diretoria, ela saiu. E eu estava lá dentro arrumando umas coisas, que eu ia assumir uma aula também naquele dia. E de repente eu ouvi barulho nos corredores lá da escada. Eu falei, gente, que barulheira, será que os alunos estão com rebeldia? Pelo amor de Deus, cadê o Bedel? A gente tinha Bedel naquela época lá, o cara que... lembra do Bedel, irmão? É aquele cara lá que ficava ajudando ali na parte de estacionamento, na parte de professores, ficava para lá e para cá. Eu falei, cadê o Bedel da escola que não está cuidando desse barulho? Aí quando eu saí assim na porta, um dos alunos falou, Júnior, tem uma moça que veio para o ensaio, porque a nossa escola funcionava num terreno da igreja também, tinha o prédio da escola e o prédio da igreja. Tem uma moça ali que veio para um ensaio, aí alguma coisa aqui, ela caiu ali no meio, está falando grosso, está entortando no chão assim, fazendo, acho que ela está endemoniada. Falei, por que vocês não expulsaram? Porque a gente é novo, ainda convertido, a gente está tudo com medo. O que eu fiz, irmãos? Eu não queria dar show, que é isso que nós falamos aqui na semana passada, que o pastor falou bastante. O que adiantar eu parar a escola? É isso que o inimigo queria, não ter mais aula para dar um show. Eu só pedi uma coisa, moças, vocês, moças, pega ela, para eu não ficar agarrando moça no meio do caminho, né, do corredor, pega ela para mim, por favor, só fala para ela, em nome de Jesus, fica quieta, fica quieto, pega ela, traz aqui para a sala, e eu quero que 2 de vocês entrem comigo, para não ficar sozinho, eu e a moça, por favor. Botaram ela para dentro da sala, da secretaria, eu fechei a porta com mais 2 moças dentro, expulsei o demônio, não quis fazer entrevista com capeta, não faça entrevista com capeta, irmão. Sai em nome de Jesus. Só que tem um problema, às vezes se você não discipular a pessoa e não acompanhar, você coloca a pessoa na situação pior do que ela estava, tá bom? Eu sabia que eu estava com uma responsabilidade na vida daquela moça a partir de então. Se eu expulso, eu tenho que cuidar, porque o demônio vai querer voltar depois, e com mais 7, expulsamos o demônio daquela moça, chamei minha esposa depois, falei, Sil, me ajuda a cuidar dela, você vai me ajudar a discipular essa moça. E nós discipulamos aquela moça, mostramos o porquê que esse trem ficava entrando nela toda hora, mostrei para ela que eram desejos antigos, que ela ficava ainda deixando permanecer no coração e da mente dela, para encurtar a conversa, irmão. Hoje ela é uma moça casada com um líder de uma determinada igreja lá em São Paulo, uma bênção de Deus, e trabalha na área de libertação espiritual também. E ela falou, tudo porque eu descobri, ninguém me envergonhou. Ela falou, ainda bem que você não me envergonhou, meu medo era um dia ser envergonhada, porque esse bicho quando me possessava, eu faço umas coisas estranhas. Eu falei, então, eu não quero que você deixou, porque o bicho quer te envergonhar, ele quer envergonhar a imagem de Cristo que está no ser humano. Nós somos imagem e semelhança, já foi desfigurada com pecado, ele quer desfigurar mais ainda. Ah, Júnior, mas por que eles não expulsaram? Porque estavam com medo, e as 2 aprenderam, pelo menos, elas viram o que eu fiz. Então é coisa séria, tá bom? Se você ainda não estiver preparado, chame um líder, chame uma pessoa, líder do seu grupo, líder da igreja, para te ajudar nessa questão. Mas não se esqueça que você vai ter que se responsabilizar pela pessoa. Vamos entrar numa outra parte? Já eu volto para a parte de tentação, tá bom? Eu só quero responder uma pergunta, que eu estou para responder essa pergunta já faz um tempo. O que eles fazem enquanto estamos cultuando a Deus? O que os anjos fazem enquanto a gente está cultuando a Deus? Lá em Lucas 2 diz assim, ó, isto lhes servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Os anjos fazem o quê? Adoram. Anjos adoram a Jesus. Enquanto nós estamos adorando, irmãos, pensa uma coisa, inteiramente antiético. Imagina a igreja aqui louvando e adorando, e eu andando para lá conversando e converso para cá, não estou nem aí para adoração a Deus. É antiético isso, não é? E por que anjo faria isso?
Porque anjos, enquanto nós estamos adorando, eles estão esfregando espada no teto, estão batendo asa, né, voando para lá e para cá, sentado no ar-condicionado, balançando as perninhas, assim para lá. Por que eles estariam irreverentes, se nós sabemos que nós temos reverência? Eles são os seres que veem a face de Deus, eles muito mais querem reverenciar o nome de Jesus. Então o que eles estão fazendo? Adorando, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Lá naquele livro que eu passei para vocês, eu acho que foi na segunda aula, que é Este Mundo Tenebroso, do Frank Perret, teve um irmão que sabiamente ele veio me perguntar uma coisa que eu nem sei se ele está hoje na aula, que ele falou assim: mas Júnior, por que lá o autor coloca anjo com cabelo prateado, outro com cabelo dourado, um do tamanho tal, outro do tamanho tal, e tem nome os anjos lá? Que trem é esse? Que show da Xuxa é esse, Júnior? Irmão, pensa uma coisa, o camarada, aí eu expliquei para ele, eu falei, pensa uma coisa, o cara que escreveu o livro, ele é crente, cristão, lá dos Estados Unidos, Frank Perret, ele está escrevendo um livro, ele estudou cinema. Quando você assiste, por exemplo, o livro Cidade dos Anjos, quando o cara estava escrevendo ali, para descrever um anjo, ele teve que colocar um nome, a roupa que ele usa, o tamanho, para você saber que é aquele determinado anjo. Então ele sabe que não existe anjo daqueles tamanhos, mas para você saber de qual ele está falando, daquele que terminou de brigar ali, já está brigando a colar, ou está recebendo a ordem de Deus, aí ele colocou um tamanho, uma cor de cabelo e uma roupa. Mas não é que é exatamente assim, porque ele mesmo fala que ali é uma ficção evangélica, é só uma ficção. Baseado na Bíblia, claro, para não ficar trazendo doutrinas novas, mas é uma ficção evangélica para dar mais ação para o negócio. Falar, é aquele que terminou de batalhar ali e já voltou para falar: Deus, está aqui, está entregue a minha missão que o Senhor terminou de me dar. Tudo bem? Porque vai que você compra o livro lá, a coleção, os 2 livros, e tem mais livros do Frank. Olha o que diz lá em Apocalipse 22, do 8 ao 9, está na Bíblia a mensagem, tá bom? Eu, João, vi todas essas coisas com meus próprios olhos, e ouvi tudo com os meus ouvidos. Imediatamente, quando ouvi e vi, prostrei-me para adorar aos pés do anjo que havia mostrado tudo. Olha o anjo, ele protestou: não faça isso, eu sou um servo, igual a você e seus companheiros, os profetas, e todos os que guardam as palavras deste livro. Olha o que ele fala: adore a Deus. Não adianta nós ficarmos misturados aí com coisas de adoração a anjos. A gente não adora anjo. Eu fui num lugar uma vez, que foi muito interessante o que aconteceu lá, irmãos. Irmão do céu, o pregador, ele também estava acostumado com aquilo, dava para perceber. Ele falava: irmão, Jesus está aqui. Aí os crentes: glória a Deus, aleluia. Olha, porque Jesus na nossa vida nos salvou. Amém, glória a Deus. E o povo só ali, né? Tudo sentado assim. Aí daqui a pouco ele falou: irmão, fica de pé. Aí todo mundo ficou de pé. E ele: olha, porque Jesus nos salvou, vai salvar a sua família. Os crentes: amém. Mas quando ele falou assim: irmão, Deus me deu uma visão agora. A igreja estava um pouco lotada e era pequena. E tinha gente até um pouquinho mais no corredor. Ele falou assim: abre alas. Ele falou desse jeito: abre ala, irmão, abre ala, abre aí, abre o meio. Irmão, vocês não sabem o que eu estou vendo. Miguel, o arcanjo, está ali. E ele pediu para eu mandar para vocês abrir ala, que ele vai passar. Rapaz, o povo pulou, sapateou, se pendurou no lustre, na samambaia. Rapaz, foi uma alegria. Eu falei: rapaz, falaram que Jesus estava aqui, que a Trindade estava aqui, que Jesus ia salvar a família, todo mundo. Aí Miguel vem, todo mundo quer. Gente, isso é culto de adoração a anjo. Para mim, mais importante é o dono dos anjos. É saber que Jesus Cristo morreu na cruz, lá no Calvário, já previsto desde o Antigo Testamento, desde Gênesis 3,15, quando fala: olha, ele vai pisar na tua cabeça, você vai morder o calcanhar, mas ele vai pisar na tua cabeça, vai acabar com essa aliança. Jesus está na nossa vida, o Espírito Santo habita dentro de nós, essa é a nossa alegria. E além disso, aí vem um plus, e Ele nos protege com os seus anjos, mas mais importante, o Senhor habita em nós. Isso é mais importante nas nossas vidas. Então, não adianta, irmão, vai para culto de adoração de anjos, essas coisas,
Não adianta, se o anjo puder falar com você, ele vai falar, fica quieto, rapaz, levanta, vai adorar a Deus, eu estou adorando a Deus com você. Lá em Colossenses 2,18 diz, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa, como se fosse um iniciado numa visão que só ele tem. Irmão, só eu vejo anjos. Irmão, eu nunca vi nem a pena da asa de um anjo. E eu sirvo a Deus, sirvo a Cristo. Agora tem aquelas pessoas que falam, irmão, crente, você não está vendo o que eu estou vendo, irmão, não estou vendo nada. Aí ele fala, estou vendo umas bolas assim, passando para lá e para cá, irmão, você esfregou o olho, às vezes com aquelas bolas assim. Sabe quando você esfrega o olho, começa a ver umas bolas esquisitas assim? Ou então é remela, limpa a remela do olho. Vai que está com o olho remelento, que não lavou o rosto. Eu não estou falando que não tenham visões espirituais, mas tem crente que anda exagerando por aí, criando umas doutrinas aí, que só ele vê o mundo espiritual, e aí a gente fica se sentindo tão, eu não vejo nada, será que eu sou crente? Aí, irmãos, eu coloquei aqui, uma hierarquia gnóstica, tá? Tem que tomar cuidado com o gnosticismo. O gnosticismo ensina que anjos, eles são por categoria, e a hierarquia dos anjos, primeira hierarquia, os serafins, querubins e os anjos tronos, eles nem sabem o que significa anjo trono, não tem nada a ver que é de uma hierarquia, só significa que eles têm um trabalho momentâneo para adorar a Deus direto no trono. Segunda hierarquia, dominações, potestades e virtudes. Terceira hierarquia, principados, arcanjos, e a Bíblia não fala de arcanjos, ela fala de um só, que é Miguel. Só a Bíblia católica que fala de mais de um arcanjo, mas a nossa Bíblia não. E os anjos, aí está ali, eles tentam mostrar, isso aqui é uma doutrina gnóstica, que era ensinado já lá na igreja de Colosso, lá na Bíblia, e na igreja da Galácia. Então quando você lê a carta aos Colossenses e aos Gálatas, sabe o que Paulo estava resolvendo ali na igreja? Essa doutrina que é ensinada já há milênios. Ele estava tentando dizer, não tem nada disso não, gente. E você sabia que na doutrina gnóstica, a ideia deles é tão ruim, que eles acham assim, Deus é tão santo, tão santo, tão santo, que Ele está acima de tudo isso. E para tocar no mundo, Ele precisava de um anjo menos santo, uma hierarquia menos santa, tinha que ir descendo de santidade. Olha a ideia dos gnósticos, hein? Só que Deus precisava tocar, falar com o ser humano. Sabe qual foi o anjo menorzinho, sem santidade nenhuma, o mais pobretão, tadinho. Sabe o pior dos anjos, assim, a rapa do tacho do arroz do céu, que Deus mandou? Jesus. É por isso que no gnosticismo, eles tentavam ensinar lá na igreja de Colosso, vocês adoram Jesus? Aí eles, sim. Se vocês adoram Jesus, por que não adoram Miguel, que é maior, de uma classe maior? Por que não adoram Gabriel, que é de outra hierarquia? Vocês deviam adorar esses anjos. Faça aí um lugar para cada anjo, porque Jesus é o menorzinho de todos. Aí é na hora que o apóstolo Paulo vem e fala, não, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, principados, tronos, potestades, todas prestam adoração a Ele. Ele mostra a supremacia de Cristo. Ele é o dono dos anjos, é quem dá ordem aos anjos. Ele não é menor que os anjos, Ele é Senhor dos anjos. Ele estava corrigindo tudo isso. Então, irmão, é a Jesus que nós adoramos. Nós cremos nos anjos, sabemos que eles trabalham a favor de Deus, quando a gente está precisando de alguma coisa aqui, mas a gente adora a Cristo, tá bom? Vamos fechar com essa parte. O único anjo que aceita adoração, está lá em Mateus 4, 8 e 9. Depois, o diabo o levou, está falando de Jesus, lá no deserto, a tentação. O diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor e disse, tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. É o anjo caído. Ele adora ser reverenciado. Ele queria isso desde o início. Lembra, nós mostramos aqui, ele queria colocar o trono dele ao lado do trono do Altíssimo. Está lá em Isaías 14, do 12 ao 14. Queria ser adorado, ele queria colocar o trono dele acima das mais altas nuvens, ou seja, acima das mais altas adorações. Ele gosta de adoração.
Como adoramos este anjo indiretamente? Eu sei que vai doer isso aqui, mas às vezes se a gente não vigiar, a gente adora ele indiretamente. Como? Lucas 4, 3 e 4. Percebendo que ele estava com fome, olha, ele percebeu que Jesus estava com fome. O diabo aplicou a primeira prova. Já que você é o filho de Deus, ou algumas versões dizem, se tu és o filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu, é preciso mais que pão para viver de verdade. A primeira tentação dele, ele pede para Jesus transformar pedra em pão. O que significa isso na nossa vida? Transformar pedra em pão, entretanto, seria subverter a ordem natural das coisas em benefício próprio. Eu sou o queridinho. Não. Deus, todo mundo passa por prova, mas eu não, porque eu sou o seu bijuzinho da igreja, né? Pelo amor de Deus, né? Não, Deus, eu não posso estar passando por isso. Eu não posso. Eu sou escolhido, eu sou a menina dos teus olhos. E a gente acha que não pode passar provação, não pode passar dificuldades. Aí se a gente tem algum dom, a gente quer ser igual o dono da bola, a criança dona da bola. Não canto mais, Senhor, a partir de hoje. Enquanto o Senhor não resolver aquele problema, eu não canto mais. Também não dou mais um glória na igreja. Também não isso, também não aquilo. Está querendo transformar a pedra em pão? Você está querendo que Jesus te trate com exclusividade? Hoje, os que detêm o poder dificilmente resistem à tentação de transformar seu poder em vantagens. Uma vez eu estava numa igreja, o pastor pregou hoje uma coisa interessante, bem interessante. Brigas na igreja, às vezes tem. Como é que ele falou que estava lá tão bonito? Desentendimento forte? Hã? Briga, desentendimento sério. Uma vez eu vi um desentendimento sério numa igreja. Estava lá e estava numa reunião, e uma irmã que era líder de um grupo, aí para uma outra que era missionária, aí a outra falou, não, mas o certo é fazer, não, irmão, não é fazer assim. Aí a outra falou, irmão, mas eu vou fazer, porque a missionária olhou e falou assim, será que por um acaso eu vou ter que usar o meu cargo contra você? Eu falei, Jesus, paga a luz. Você não sabe com quem você está falando. Aí na minha cabeça eu fiquei, a quarta pessoa do seu quase nada. Nossa, sabe, ela usou o poder eclesiástico que ela tinha para nada, porque ainda bem que o pastor lá era de Deus, falou assim, tá, e quem é você? E por que você está falando desse jeito com outra pessoa que é tão importante quanto você na presença de Deus? Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. O que você tem falado para Deus? Senhor, se não fizer, eu não vou acreditar mais no Senhor. Se o Senhor não tirar eu dessa situação, será que você não está querendo transformar a pedra em pão? E se não for a hora ainda? Ai, Senhor, mas está demorando a luta. E se não for a hora ainda? Você não sabe. Sabe quem tem o calendário da eternidade? Deus, você não tem. Cuidado para não cair nessa tentação. Deus nos concede prerrogativas e talentos para serem usados na sua obra, mas quando os utilizamos para satisfazer nossas necessidades, estamos nos desviando do propósito para o qual fomos chamados. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti, Deus. O que Deus me deu é para a honra e glória dEle, para o benefício das pessoas, para que as pessoas possam se render mais a Ele. O beneficiário primário não sou eu, não é você. Isso é transformar pedra em pão. Vamos lá para a segunda tentação. Lucas 4, do 5 ao 7. Para a segunda prova, o diabo transportou-o até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra num relance. Então fez a proposta. Tudo isso é meu, mentiroso. Eu mando em tudo aqui, e posso entregar estes reinos com o seu fascínio a quem eu quiser. Basta que você me adore, e tudo será seu. Você viu o que ele quer? Aqui ele já quer adoração. Ele quer ser admirado como aquele que tem tudo, detém todo o poder. Lucas 4:8, a resposta de Jesus foi direta, e mais uma vez recorreu a Deuteronômio: adore somente ao Senhor seu Deus, sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração.
Coração dividido é subir na montanha e aceitar adorar Satanás, para que você possa ter privilégios. Como é que está teu coração? Eu sei que é chavão de igreja mais antiga, mas tem aquela pessoa que fala assim, parece crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Já ouviu falar nisso? Mas é mais ou menos isso, aquela pessoa que fica com o pé dividido. Na igreja eu sou crente, mas no meu trabalho eu sou profissional. Irmão, eu sou um profissional que sou crente. Eu não vou fazer falcatrua. Na igreja mas lá na família não, porque senão vão falar o quê? Que eu sou careta? Fala que eu sou careta, não estou nem aí, na minha família. Só na tua casa não tem bebida. Você veio por mim por causa da bebida. Mas ninguém vai gostar de você. Olha, minha mão engilhada de preocupação, porque eu quero ser crente e a pessoa não quer que eu seja. A gente se preocupa com cada coisa, né? Eu estou mais preocupado eu estou agradando a Deus para saciar a necessidade humana de poder. Foi isso que ele fez com Cristo ali. Não existe o meio termo. O homem sedento por sua realização plena nesta vida passageira, ou encontrará em Deus o seu fundamento, ou iludindo-se pensará encontrá-lo no mundo. Por isso que ele falou assim para Cristo: eu te dou tudo, faz um acordinho comigo, vamos aqui dividir a glória, eu divido com você. Aquilo que o mundo oferece para a realização, poder e glória do homem, torna-se o senhor de si mesmo, e o que chamamos muitas vezes de liberdade, é em suma, adoração àquilo que o próprio demônio despreza, pois para ele só lhe interessa desviar-nos do verdadeiro fundamento. Aqui vem a tentação de ser celebrado. Todo mundo vai gostar de você, se você começar a fazer isso, mas isso não é de crente. Tudo bem, mas também ser crente assim, não, eu não vou usar meio coração para servir a Deus, ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo. Quem que está te preocupando na sua família, no seu trabalho, que você está fazendo algumas coisas, que seu coração está dividido, que você está falando assim, mas se eu falar não para aquilo, vão achar que eu sou chato, o chato da turma. Que seu coração está dividido, que você pensa assim, mas se eu falar um não, vai pensar o que de mim? A minha pergunta é: o que Deus sabe de você? Você pode ser desconhecido na terra, mas que Deus te conheça lá no céu e possa dar testemunho de você. Charles Kingsley disse: existem dois tipos de liberdade: o tipo falso, em que a pessoa pode fazer o que quiser; dois, o tipo verdadeiro, onde ela tem liberdade para fazer aquilo que deve fazer. Andam pregando liberdade, você só é livre porque você faz o que você quer. Isso não é liberdade, porque se você falar para a pessoa, agora pare de fazer isso, eu não consigo, viciei, ela é presa. Liberdade é: eu sei o que eu devo fazer, eu até posso. Lembra do apóstolo Paulo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me caem bem, nem todas me convêm, porque se eu fizer eu vou entrar num vício, eu não vou conseguir mais me libertar. O diabo às vezes anda com essas ideologias aí, ensinando liberdade, mas na verdade ele está falando de libertinagem e de prisão, porque ele não admira a liberdade, ele quer nos ver presos. O escritor, o Chesterton, é muito bom, quem nunca leu Chesterton deveria ler. Ele disse: quem não acredita em Deus, passa a acreditar em qualquer coisa. Poderíamos dizer: quem não adora a Deus, passa a adorar qualquer coisa. O homem que não adora a Deus e acha que por isso é livre de qualquer mecanismo de manipulação e servidão, desconhece a sua própria condição. Hoje dizem que acreditar em Deus não é para intelectuais. Aí você acredita em Deus ainda? Então você não é intelectual, você não é inteligente. Eu conheço um monte de idiota cheio de diploma. Conheço, irmão. Aí você fala: ai, Júnior, é porque você não tem estudo. Eu tenho um monte de diploma, eu tenho um monte lá em casa, tenho um monte de formação, um monte. Eu até brinco. Acho que um dia eu estava conversando com a Letícia, a Letícia, que eu falei para ela: Letícia, eu não gostava muito de estudar. Teve uma época que eu não gostava muito. Irmão, eu repeti a sexta série, a antiga sexta série, irmão. Que vagabundagem. Depois, irmão, fui fazer o tal do antigo segundo colegial. Uma vez eu repeti e a outra vez eu desisti, porque eu sabia que não ia passar. 2 vezes, irmão do céu. Só de raiva, eu falei para ela um dia: eu fiz 5 faculdades, não estou nem aí.
Se fosse diploma salvasse, eu tenho, só de faculdade tem 5. E aí? E aí? Se eu não tomar cuidado, leva eu para o inferno. Sabe por quê? Porque nós queremos acreditar em Deus. Não importa, vão falar, mas um cara com tanta faculdade, às vezes eu vou em palestras aí, seculares, fala, nossa, mas você é crente, sou pastor ainda. E eu não tenho vergonha de falar não nos lugares, sou crente, sou pastor ainda. Nossa, mas você é tão estudado. E aí, cabra, é por isso que eu sou pastor. É por isso que eu sou crente. Porque eu li. O que você lê, eu leio. O que você conhece, eu conheço também. Quer discutir o quê? Vamos discutir filosofia? Bora. Vamos discutir algumas coisas aí. Vamos conversar. Então, não é o conhecimento que te afasta de Deus. É você com o conhecimento. E última tentação, irmãos. Última, Lucas 4, 9 a 11, para a terceira prova o diabo levou Jesus a Jerusalém, ele o pôs na parte mais alta do templo e o desafiou, já que você é o Filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91, ele o entregou ao cuidado dos anjos, tanto o protegerão que você não machucará o dedo numa pedra, então pula. Sabe o que ele estava propondo ali, para Jesus Cristo? Jesus contra-atacou com a outra citação de Deuteronômio, não tenha a ousadia de testar o Senhor seu Deus. O diabo poderia ter escolhido outro lugar com uma altura semelhante, mas por que ele escolheu exatamente o templo? Ele escolheu o templo que é onde se trata com a palavra de Deus, prefigurando uma demonstração de que ele pode alcançar tanto quem está na base, como no topo da igreja. O diabo quer tentar desde os crentes ali, irmão ali, que está na igreja, quanto os líderes também, se não vigiarem. O diabo então começa a argumentar com Jesus, publicamente, sobre a identidade dele. O pináculo do templo ali, irmãos, é como o mais alto lugar, indicação de perigo, mas também possivelmente uma alusão ao próprio céu. O diabo quer ver o próprio Jesus caindo das alturas, sendo que na tradução bíblica foi ele quem caiu na tradição bíblica, ele quer que Jesus caia. Quando eu acho que eu estou no mais alto nível, é quando o diabo pode me derrubar. Muito cuidado, irmãos. Eu quero terminar essa aula, já virando para essa parte aqui, ó. Porque aqui já tem até o amém, ó. Muito cuidado, porque o apóstolo Paulo fala para não colocar neófito na frente de lideranças. O que é o neófito? O que significa neófito? Significa planta nova. Em botânica, um neófito é uma espécie de planta que não é nativa de uma região geográfica e foi introduzida na história recentemente. É uma pessoa que terminou de conhecer o Evangelho, ainda não tem experiências com Cristo, ou aquele que, eu conheço neófito de 30 anos na igreja, de 30 anos de evangelho, eu estou há 30 anos na igreja, eu tenho uma história, mas age como um neófito, porque não tem sabedoria. Sabedoria é a capacidade de usar o conhecimento que eu tenho, misturado com a experiência que eu tenho, ponho no liquidificador de Deus e falo, Senhor, está aqui com sabedoria, fala, o teu servo ouve, porque passou por todos os estágios da vida cristã, e consegue dizer, sim Senhor, eu sou teu servo, eu vou agir conforme a sua voz, que é o que o pastor estava pregando hoje. Irmãos, não vamos cair na condenação do diabo. Pense uma coisa, ele está doido para não ir para o inferno sozinho, ele não quer ir sozinho. O diabo, o inferno foi criado, foi feito para o diabo e seus anjos, Jesus falou. Mas não foi feito para nós? Não, Jesus não fez inferno para ser humano. O ser humano está indo, porque está caindo nas tentações de transformar pedra em pão, de subir na montanha e querer o reino do diabo. Em terceiro lugar, pináculo do templo, querendo pular para mostrar milagres. Eu não preciso, nós não precisamos disso. Vamos vencer esse inimigo, em nome de Jesus? Amém, irmãos, nós terminamos hoje esse estudo. Existe sim o mundo espiritual, e o que nós vamos fazer? O nosso trabalho no mundo material, que é orar, buscar a Deus e obedecer a palavra de Deus, amém? Vamos ficar em pé? Obrigado pela paciência de vocês,
Que Deus continue abençoando, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui. Obrigado por cada vida, Senhor, que veio. Aqueles que não puderam vir todas as aulas, mas que o Senhor possa continuar abençoando, revelando a eles, Senhor, que o Senhor é o Deus do mundo terreno e o mundo espiritual também. Que nós possamos pegar tudo isso que nós aprendemos aqui dentro da Tua Palavra, Senhor, que possamos colocar em ação nas nossas vidas, que não seja só uma teoria, para que possamos ficar ensinando, fazendo com que pessoas acreditem em coisas apenas mirabolantes, mas que nós possamos viver, Senhor, de forma bem vívida mesmo, bem real, aquilo que o Senhor criou, que é tanto o mundo material quanto o espiritual, os dois se fundem nas nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, vencer tudo isso, através da obediência à Tua Palavra, da fé e da prática, Senhor, nas nossas vidas. Leva-nos em paz, guarda-nos do mal, que nós possamos ter este domingo para honrar e glorificar o Teu nome, é o que nós te pedimos, Pai, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe tua vida, irmão, em nome de Jesus.